Isso é algo que eu gosto de falar. Porque se você pegar qualquer capítulo de livro de biomecânica e cinesiologia sobre o pé, vai estar lá na primeira página, com certeza, normalmente no primeiro parágrafo, falando que a função do pé é se adaptar ao terreno. Então, o pé tem essa função de realmente se adaptar ao terreno sem mexer na verticalidade do corpo. Então, vamos pensar que você está pisando está num declive. Então, ponta do pé apontando para baixo. Você tem que conseguir manter a ponta do pé para baixo e o corpo permanecer na vertical. Aí você virou de costas nessa situação e agora ficou no aclive. Seu pé está apontando para cima. Você vai corrigir seu pé e o pé vai apontar para cima e seu corpo vai continuar vertical. Aí você deu uma meia voltinha só, meia volta volver ali, ficou de lado. Então você está com a subida à sua direita. Então o pé direito ele vai ter que dar uma pronadinha para se adaptar a esse terreno, enquanto o pé esquerdo dá uma supinadinha e o seu corpo vai continuar vertical. Então eu peguei uma situação de uma rampa, que é um terreno plano, mas que pode ter angulação, vai ter uma angulação em relação à horizontal, mas o ser humano primitivo não andava no plano, ele andava talvez o plano que ele fosse encontrar é a areia dura da praia, um ambiente natural totalmente plano não existe. Então o tempo inteiro o pé tinha que se adaptar. E às vezes se adaptar a várias angulações, uma pedrinha, várias pedras, e o pé tem que fazer uma adaptação bem mais complexa ao terreno. Exato. E o corpo vai continuar vertical. É o retropé que faz uma eversão e o antepé que faz uma supinação e essa torçãozinha que pode acontecer. É o andar em cima do galho, né? Andar em cima do galho, o pé tendo que se conformar um negócio que é cilíndrico ali, né? Estranho pra caramba, mas e o pé, ele tem essa capacidade. Ele tem uma anatomia com múltiplos ossos. Que é pra isso. Que é justamente para isso. E são ossinhos, alguns vão fazer lá flexão e extensão, mas a maioria faz ajuste, deslizamento em várias direções. Então o pé tem essa capacidade e é importante notar que essa capacidade de se adaptar não altera a verticalidade do corpo. Caso o pé determinasse a verticalidade, a hora que o pé, nessa condição que eu falei, que está de lado para a subida, a hora que um pé prona o outro supina, seu corpo vai sair da vertical, você vai inclinar a favor da descida e você vai cair. Então acho que isso é uma primeira coisa, entender que apesar do pé ser o que está no chão, e muita gente entender que por isso ele é a base, e a gente tem que construir a postura de baixo para cima, porque é da base para o alto, isso biomecanicamente não é verdade, porque a função do pé justamente é se adaptar ao terreno sem mexer na verticalidade. Por outro lado, o desequilíbrio top-down, né, o que vem de cima, ele vai interferir no pé. Então, se o centro de massa do corpo está lá em cima, a gente tem bastante massa no tronco, e se esse tronco está chacoalhando lá em cima, se o quadril está chacoalhando numa situação de apoio unipodal, é muita massa balançando de um lado para o outro e o pé vai ser jogado de um lado para o outro. Aí a gente vai ter duas situações possíveis. O pé que é jogado de um lado para o outro e vai passivamente, então a gente vai ver aquele pé balançando, oscilando com uma característica passiva, sendo jogado. E tem as situações em que o pé tenta corrigir. Então o corpo está balançando lá em cima e o pé embaixo está ativamente buscando jogar pressão para um lado, pressão para o outro, para frente, para trás. Então já são características diferentes de pé. Um pé ativo tentando corrigir a falha que está vindo de cima, e o pé passivo que está simplesmente sendo jogado para onde for, dependendo do que vem de lá de cima. E acho que até como leitura, né? A leitura que se tem quando você observa o comportamento assim, muda bastante. É isso que eu ia perguntar. Uma dica para entender se é um pé mais que está recebendo e passivamente ou se é um pé que está tentando responder. Acho que a figura de linguagem aqui é brigando. Se você vê que o pé está brigando, está ativo, tá no jogo, ele provavelmente está tentando correr atrás de um prejuízo que foi dado mais alto. Então isso é bem comum. Enquanto o outro é aquele pé, vou usar outra figura também, que é o sonolento, né? Então, chega no extremo para depois tentar reagir, chega no extremo para depois tentar reagir. Ou nem então reage. Você vê que tem uma latência muito grande ali, geralmente vai, brinca lá na borda, opa, volta, né? Parece o cara pescando no ônibus, né? Isso. Nunca tinha usado sonolento, mas boa. Acho que é um pouco disso. Se reage, né? Acima de tudo.
Que é o que nem pesca, né? Que aí aquele que dorme babando no ombro do cara do lado. Assim. Só acorda quando bate a cabeça.